Se você gosta de futebol de verdade, daquele que vai além do placar, você está no lugar certo. Eu sou Christian e esse é o Raízes do Futebol. Hoje a gente vai falar de um jogo que muita gente vai chamar de fácil, e é exatamente por isso que a gente precisa conversar. No dia 19 de junho de 2026, o Brasil entra em campo na Filadélfia para enfrentar o Haiti. Na tabela parece simples, no papel parece decidido, mas por trás dessa seleção tem uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. E quando você entender o que esse país carrega, você vai olhar para esse jogo de um jeito completamente diferente. O Haiti foi a primeira república negra livre da história. Em 1804, homens e mulheres escravizados derrotaram o domínio colonial francês e fundaram um país, algo que nunca havia acontecido antes. Mas a independência teve um custo. A França exigiu uma indenização gigantesca chamada de perda de propriedade, incluindo os próprios escravizados que haviam conquistado a sua liberdade. O Haiti passou décadas pagando essa dívida, um peso econômico que marcou o destino da nação. E após tudo isso, ainda vieram as ditaduras, os desastres naturais. Em especificamente 2010, um terremoto devastou Porto Príncipe e matou cerca de 230 mil pessoas. Entre as vítimas estavam 32 jogadores de futebol. Nos anos seguintes, a situação piorou. Gangues armadas passaram a controlar grande parte da capital. O Stade Civicator, principal estádio do país, foi ocupado por grupos criminosos. Sem poder jogar em casa, a seleção haitiana precisou mandar suas partidas em outro país. Disputou toda a campanha das eliminatórias em Curaçao, uma ilha a mais de 800 km de distância, sem um único jogo em solo haitiano, e mesmo assim conseguiu a classificação. Mas antes de falar da seleção da Haiti, vale a pena voltar na Copa de 1950, disputada aqui no Brasil. No dia 29 de junho, no estádio Independência, lá em Belo Horizonte, a Inglaterra enfrentou justamente os Estados Unidos. Os ingleses chegaram como favoritos absolutos. Eles tinham no seu elenco jogadores como Stan Matthews, Alf Ramsey, entre outros. No entanto, do outro lado estava uma equipe formada em grande parte por semi-profissionais, homens que dividiam o futebol com trabalhos casuais do dia a dia. Entre eles estava Joey Gaetens, um haitiano nascido em Porto Príncipe que estudava contabilidade em Nova York e trabalhava lavando pratos em um restaurante no Brooklyn. Mesmo sem ser cidadão americano, ele conseguiu um passaporte provisório para disputar a Copa pelos Estados Unidos. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Gaetens desviou de cabeça um chute que seguia para o gol e marcou o único gol daquela partida. Os Estados Unidos venceu a Inglaterra em um resultado tão improvável que alguns jornais acreditavam que havia acontecido um erro de impressão e chegaram a imaginar que o placar correto fosse 10-0 para os ingleses. Mas não havia sido um erro. A Inglaterra tinha sido derrotada e Gaetens se transformou no herói de uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo. Anos depois, ele voltou ao Haiti e em 1964 a polícia secreta do ditador Papa Doc acabou o prendendo. Ele foi levado à prisão de Fort Diamant, conhecido por sua tortura e crueldade, e ele nunca mais foi visto. Seu corpo também jamais foi encontrado. O homem que fez uma das maiores surpresas da história das Copas desapareceu nas mãos de uma ditadura. E essa história, a maioria das pessoas nunca contou. Mas a história do Haiti no futebol mundial não começa em 1950. Ela ganha força em 1974, quando o país conquista sua primeira classificação para uma Copa do Mundo. E não foi uma classificação qualquer. Nas eliminatórias da CONCACAF, o Haiti eliminou o México, que havia participado de todas as Copas desde 1950, e era considerado uma das grandes forças da região. Para muitos, aquilo já era uma grande surpresa. Em 1974, a Copa do Mundo foi disputada na Alemanha Ocidental. Os haitianos caíram nos grupos mais difíceis do torneio, ao lado de Itália, Polônia e Argentina. Pouca gente acreditava que aquela seleção pudesse competir de igual para igual com potências daquele nível, mas foi justamente contra a Itália que o Haiti viveu um dos maiores momentos da sua história no futebol. Dino Zoff era um dos goleiros mais respeitados do mundo, e chegava à Copa sem sofrer gols em partidas internacionais havia 1.142 minutos. Mais de 12 jogos completos de invencibilidade contra alguns dos maiores atacantes do planeta. Ao contrário do goleiro italiano, do outro lado estava Emmanuel Sanon, atacante haitiano de 22 anos que jogava pelo Dom Bosco de Porto Príncipe e recebia cerca de $200 por mês. Antes da partida, ele afirmou que a defesa italiana era lenta demais para acompanhá-lo. Quase ninguém levou a sério a sua declaração. No início do segundo tempo, Philippe Vorbe lançou uma bola em profundidade. Sanon disparou, venceu a marcação, passou por Zorf e marcou. Em poucos segundos, uma sequência de 1.142 minutos, sem sofrer gols, chegaria ao fim. O gol correu o mundo. Jornais internacionais estampavam a imagem do atacante haitiano que havia conseguido o que tantos craques não conseguiram. Anos depois, o próprio Sanon lembraria que todos discutiam qual astro europeu ou sul-americano seria o capaz de quebrar a marca de Zoff. Mas ninguém imaginava que isso aconteceria pelas chuteiras de um haitiano. A Itália ainda virou a partida e venceu por 3-1. Depois, o Haiti também foi derrotado pela Polônia e a Argentina. Mesmo assim, Sanon marcou mais uma vez.
justamente contra os argentinos, e encerrou aquela Copa como o único jogador da história do Haiti a marcar gols em mundiais. Mas a campanha de 1974 também ficou marcada por uma história muito mais sombria. O zagueiro Ernest Jean Joseph foi flagrado em um exame antidoping e se tornou o primeiro jogador suspenso por doping na história das Copas do Mundo. Ele alegou ter utilizado o medicamento para asma, mas a explicação não foi aceita. O problema era que aquela seleção representava muito mais do que o futebol. O Haiti vivia sob o regime ditador de Jean-Claude Duvalier, que havia financiado pessoalmente a participação da equipe no torneio e tratava o sucesso da seleção como uma questão de privilégio para o regime. Quando o caso veio à tona, Jean Joseph foi retirado da concentração, agredido e mantido sob vigilância. Segundo relatos da época, chegou a ser obrigado a telefonar para os companheiros de equipe para provar que ainda estava vivo. Ao retornar ao Haiti, sua situação piorou. O jogador foi preso e submetido a punições severas pelo regime, acusado de ter envergonhado o país e ao seu líder. Aquela Copa acabou simbolizando duas faces da história haitiana. De um lado, o orgulho de uma seleção que desafiou expectativas e marcou seu nome na história do futebol mundial. Do outro lado, a violência de uma ditadura que transformava até mesmo o esporte em um instrumento de poder. Depois da Copa de 1974, o Haiti passou décadas tentando voltar ao maior palco do futebol mundial. A cada ciclo, a esperança renascia, e a cada ciclo, a classificação escapava. Os anos foram passando e a ausência foi ficando cada vez mais longa. 52 anos sem disputar uma Copa do Mundo. Tempo suficiente para que as gerações inteiras crescessem sem ver a seleção haitiana no torneio. Muitos pais nunca viram, muitos filhos também não, em alguns casos nem os netos. Enquanto isso, o país atravessava alguns dos períodos mais difíceis de sua história. Vieram crises políticas, desastres naturais, instabilidades econômicas e uma crise humanitária que ainda afeta milhões de pessoas. Mas o futebol nunca desapareceu. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele continuou vivo nos campos de terra, nas ruas e qualquer espaço onde uma bola pudesse rolar. Porque, no Haiti, o futebol é mais do que um esporte. É uma das poucas coisas capazes de unir pessoas de diferentes regiões, classes e realidades. Os próprios jogadores da seleção costumam dizer que, quando o Haiti entra em campo, até os conflitos parecem perder espaço. Por alguns instantes, a atenção do país inteiro se volta para a mesma camisa. E foi assim, entre derrotas, recomeços e novas tentativas, que o Haiti continuou perseguindo o sonho de voltar a uma Copa do Mundo. Depois de mais de 5 décadas de espera, o Haiti chegou à última rodada das eliminatórias precisando fazer a sua parte e torcer por um resultado paralelo. Nem sequer podia jogar em casa. Com o estádio nacional fora de uso por causa da violência que tomou conta de Porto Príncipe, a seleção precisou mandar suas partidas em Curaçao. Mesmo longe do seu próprio país, o Haiti venceu a Nicarágua por 2-0. Agora, restava esperar. Quando Honduras tropeçou diante da Costa Rica, a espera acabou. O Haiti estava classificado e de volta a uma Copa do Mundo. Isso pela sua segunda vez em toda a sua história. Estávamos realmente à frente de algo histórico. 52 anos depois da geração que encantou o mundo, em 1974, o Haiti voltava a uma Copa do Mundo oficial. E isso era algo estrondoso para o país. E havia um detalhe muito importante que não poderia ser ignorado. A classificação veio em 18 de novembro, data que ocupa um lugar especial na história haitiana. Foi nesse dia que aconteceu a Batalha de Vertières, o confronto decisivo que abriu caminhos para a independência do país no início do século XIX. Talvez tenha sido apenas uma coincidência, mas para muitos haitianos, parecia que a história estava fechando um ciclo. Depois da classificação, Duquienes Nazon, um dos destaques da campanha, resumiu o sentimento da equipe em poucas palavras. Chegamos com humildade, mas também orgulhosos, porque somos haitianos. E talvez essa frase explique melhor do que qualquer estatística o significado daquela vaga, porque, para o Haiti, humildade e orgulho nunca foram opostos. São qualidades que caminham juntos em um povo que enfrentam guerras, ditaduras, desastres naturais e crises sem fim, mas que nunca deixam de acreditar que um dia voltaria ao palco do futebol mundial. O elenco que representa o Haiti em 2026 também ajuda a contar um pouco da história do país. Boa parte dos jogadores não cresceu em solo haitiano, muitos nasceram ou foram criados na França, nos Estados Unidos, no Canadá e outros países onde existe uma forte comunidade haitiana. São filhos e netos de diaspora, resultado de décadas de imigração em busca de oportunidades que o Haiti muitas vezes não conseguiria oferecer. Mas quando chegou a hora de escolher uma seleção para defender, eles escolheram o Haiti. Jean-Ric Nebeligard atua na Premier League pelos Wolves, por exemplo. Wilson Isidore, apesar de ter nascido na França, também decidiu representar as cores haitianas. No ataque temos o Pierrotti, que se destaca pelos seus 1,95 de altura e sua força física que se transformou em uma das referências da equipe. É uma seleção construída em diferentes partes do mundo, mas conectada pela mesma origem. No comando está Sébastien Minier,
francês que assumiu a equipe em 2024 sem muito alarde. Sem grandes manchetes ou expectativas, ele começou a montar um grupo competitivo e rapidamente os resultados apareceram. Em seu primeiro ano completo, o Haiti venceu todas as partidas que disputou, uma sequência que chamou a atenção de quem acompanha o futebol da região. Foi com essa combinação de talentos, identidade e organização que a seleção chegou à Copa de 2026. No papel, o desafio parece enorme. O Haiti aparece atrás de seus adversários no ranking e caiu em um grupo extremamente difícil, com Brasil, Marrocos e Escócia. Para muita gente, é o time mais fraco da chave, mas quase toda a história do futebol haitiano foi construída justamente quando ninguém acreditava nele. Tem um detalhe sobre o Haiti que a maioria dos brasileiros não conhecem. Quando o Haiti não está na Copa do Mundo, a seleção do Haiti é o Brasil. Não é uma figura de linguagem, um jogador haitiano disse isso literalmente. Abre aspas. Quando o Haiti não participa da Copa, nossa seleção é o Brasil. Quando o Brasil joga, o governo coloca telões nas ruas. E essa ligação tem raízes profundas. Entre 2004 e 2017, o Brasil liderou a missão de paz na ONU no Haiti. Tropas brasileiras passaram mais de uma década no país. Depois do terremoto de 2010, o Brasil também esteve entre os países que ofereceram ajuda humanitária, vistos especiais e oportunidades para milhares de haitianos. Existe uma conexão real entre os dois povos. Por isso, quando o Brasil e o Haiti se encontram em um palco de Copa do Mundo, não é apenas mais um jogo de fase de grupos. De um lado, está a seleção que muitos haitianos aprenderam a admirar ao longo de décadas. Do outro, a seleção haitiana que havia esperado mais de meio século para voltar ao maior palco do futebol mundial. Em campo, o Haiti de 2026 era um time muito mais competitivo do que a gente imaginava. Uma equipe organizada defensivamente, formada por jogadores que atuavam em ligas europeias e estavam acostumados a enfrentar adversários de alto nível. No ataque, Pierrot representava uma ameaça constante pelo jogo aéreo e por sua força física. No meio campo, Jean Rickner Biregard oferecia qualidade técnica, intensidade e capacidade de criação. Ninguém coloca o Haiti entre os favoritos da competição, mas também seria um erro enxergar aquela seleção como apenas mais um participante da Copa. Muitos daqueles jogadores cresceram vendo seus países atravessar crises sucessivas, precisando disputar partidas importantes longe de casa e carregando a responsabilidade de representar a primeira geração haitiana a voltar a uma Copa depois de 52 anos. Por trás de cada convocado existe uma história de superação, e por trás daquela seleção existe um povo acostumado a enfrentar desafios muito maiores que um jogo de futebol. Por isso, chegar à Copa do Mundo já era uma conquista. E chegar à Copa depois de tudo que o Haiti viveu, transformava aquela presença em algo muito maior. O Brasil acabou vencendo o confronto por 3-0 e confirmou o favoritismo que carregava desde o sorteio dos grupos. Mas, olhando para toda essa história, fica difícil dizer que ela era apenas sobre o resultado. Porque quando a bola rolou na Filadélfia, entrou em campo um país que perdeu seu herói de 1950 para uma ditadura, que viu jogadores serem perseguidos pelo seu próprio regime, que perdeu dezenas de futebolistas em um terremoto devastador e que precisou disputar eliminatórias inteiras sem sequer jogar um jogo em seu território. Do outro lado estava o Brasil, a seleção que durante décadas ocupou um lugar muito especial no coração de muitos haitianos e se transformou o time a ser apoiado quando o Haiti não estava em uma Copa do Mundo. Por isso, aquele encontro significava muito mais do que 90 minutos de futebol. Era o cruzamento de duas histórias conectadas por décadas de admiração, ajuda mútua e laços que foram construídos muito além dos gramados. E existe uma curiosidade muito legal sobre esse vídeo. Quando esse roteiro começou a ser escrito, Brasil e Haiti ainda nem tinham se enfrentado. A pergunta era como aquela partida seria lembrada e qual capítulo ela acrescentaria à história dos dois países. Hoje, nós já sabemos o resultado. O Brasil venceu por 3-0. Mas o ponto principal continua exatamente o mesmo, porque a maior vitória do Haiti aconteceu meses atrás, quando a seleção encerrou uma espera de 52 anos e voltou para a Copa do Mundo depois de mais de meio século longe dos torneios. Por isso eu digo, nem toda grande história termina levantando uma taça. Às vezes ela termina provando que ainda está viva. A história do Haiti está viva no nosso futebol. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no Raízes do Futebol, porque aqui o futebol não começa no apito, começa muito antes dele.